estou muito feliz de ter você conosco no curso Como Compreender os Evangelhos. Os Evangelhos são livros biográficos. Eles retratam o nascimento, a vida, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição de Cristo, bem como a sua ascensão. E eles trazem para nós o registro fidedigno daquilo que Cristo fez e ensinou e do seu sacrifício vicário em nosso lugar. Hoje vamos tratar do Evangelho de Marcos, que dos 3 evangelhos sinóticos, aqueles que olham na mesma perspectiva, é o menor dos evangelhos. Este evangelho foi escrito pelo evangelista Marcos. Já dissemos na aula passada que dos 4 evangelistas, 2 eram apóstolos, Mateus e João, e 2 não o eram. Sabemos que Lucas, além de não ser apóstolo, também não era judeu. Ele era gentio, ele era médico, ele era historiador, ele era missionário. A pergunta agora é: quem é esse Marcos? Também chamado de João Marcos. Bom, esse Marcos é filho de Maria. Aí, se você quiser conhecer um pouco mais, dê uma olhada no capítulo 12 de Atos, porque na casa desta mulher é que a igreja de Jerusalém se reunia. Quando houve aquela perseguição da igreja em Jerusalém, e Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago e prende o apóstolo Pedro para matá-lo depois da Páscoa, assim era o seu propósito. A igreja estava reunida na casa da mãe de Marcos, orando pela libertação de Pedro. Esse Marcos também é primo de Barnabé, aquele homem tão precioso que a Bíblia diz, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, aquele homem que era de Chipre, mas judeu, aquele homem que acolheu o apóstolo Paulo logo que ele chega em Jerusalém, aquele homem que assistiu à igreja com seus bens, aquele homem que foi enviado para Antioquia da Síria e foi buscar Saulo de Tarso, lá em Tarso, para que eles ensinassem uma multidão de discípulos em Antioquia, e de onde partiram para a primeira viagem missionária. Esse João Marcos foi uma espécie de auxiliar dos 2 missionários, Barnabé e Saulo, na primeira viagem missionária. Ele era um ripereta, um auxiliar. E diz Atos 13:13 que este Marcos abandonou o apóstolo Paulo, que agora era chamado de Paulo, e Barnabé, em Perge da Panfilha. E isso certamente não tem registros claros das motivações que levaram esse Marcos a abandonar os 2 missionários. Porém, nós podemos inferir pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele era muito jovem e pensou que missões fosse turismo. Aí se decepcionou. Segundo, é que quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. E desde Pafos é que o comando das missões mudam para as mãos de Paulo, que agora recebe o nome de Paulo e usa o nome de Paulo dali para frente. E ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas na liderança do outro eu não vou. A terceira possibilidade é que Paulo vai pregar o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física, diz Gálatas capítulo 4.
E a pergunta é, que enfermidade física era esta? Não consta que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que ele tenha chegado na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, quando uma enfermidade física. Muito provavelmente ele contraiu essa doença em perto da Panfilha, onde João Marcos abandonou os dois missionários. Aquela região era uma região alagadiça, com forte incidência de malária, e muito provavelmente Paulo contraiu uma malária ali, que afetava inclusive a sua visão. E parece-nos que Paulo chega lá na região da Galácia com um problema de visão, porque os crentes da Galácia queriam arrancar os próprios olhos, se isso fosse possível, para dá-los a Paulo. Então talvez esse jovem pessoa estou muito jovem para ficar doente, e abandonou os dois missionários em perto da Panfilha. Esse jovem João Marcos é o mesmo que Barnabé queria levar na segunda viagem missionária, e Paulo não concordou com isso, dizendo, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Está registrado isso em Atos 15, 36 a 41. E houve por causa dele tal desavença entre Barnabé e Paulo que os dois não caminharam juntos. Mas o primo Barnabé investiu em Marcos e o levou para Chipre, enquanto Paulo pegou Silas e foi para outros horizontes, levando a palavra de Deus. Esse João Marcos não só recebeu investimento de Barnabé, seu primo, mas também nós lemos na primeira carta de Pedro que o próprio Pedro investiu nele, e ele foi chamado de filho de Pedro. Pedro cuidou dele. E certamente todos os relatos precisos que ele tem no seu evangelho, certamente ouviu do próprio apóstolo Pedro. Mas este Marco foi restaurado, e Paulo cita-o como um colaborador seu na carta a Filemon. E no final da vida de Paulo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo pede para Timóteo, ao vir ao encontro dele, trazer consigo Marcos, porque era útil para o ministério. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, esse moço teve essa trajetória aí de idas e vindas, de quedas e deslizes, mas se levantou, foi recuperado, foi restaurado, e foi uma grande bênção nas mãos de Deus. E ele escreve o primeiro evangelho, não só o menor, mas o primeiro. Pra você ter uma ideia, só tem 24 versículos em todo o evangelho de Marcos que não sejam repetidos ou relatados da mesma maneira, com as suas nuances de peculiaridade de cada autor, em Mateus e em Lucas. Então, de certa forma, ele foi a base para os demais evangelhos.